A pandemia do Covid-19 fez ressurgir, fez reaparecer alguns debates entre fé e ciência. É muito comum a gente ligar a televisão e ouvir a mídia, a grande mídia principalmente, falar na necessidade de se submeter à ciência. Nós precisamos ouvir a ciência. E quem adota uma postura um pouco diferente em certo sentido, no sentido de questionar ou até mesmo duvidar da validade do que é postulado pela ciência ou por cientistas, essas pessoas são muitas vezes rotuladas como sendo contra a ciência, como sendo contra o consenso científico. E esse debate, então, entre ciência e fé, ele remonta a uma série de períodos e a uma série de sistemas de pensamentos que já foram vigentes, que já foram populares na história da humanidade. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo para trazer alguns insights epistemológicos, como é o título desse vídeo, acerca desse debate entre fé e ciência. Lembrando que é apenas não dá nem para chamar de introdução, é só alguns insights. Eu vou recomendar algum tipo de literatura, também introdutória, mas que pode nos levar a trazer algum tipo de reflexão sobre isso. Bom, essa dualidade entre fé e razão, ela remonta à filosofia grega e especialmente ao platonismo. Nós sabemos que Platão propôs uma compreensão dúbia da vida e do universo, né, dentro do plano material e do plano das ideias, do plano ideal. E essa filosofia dualista, essa filosofia que propunha uma divisão entre os diferentes planos da vida e da existência do homem, ela foi importada muitas vezes, até mesmo para a filosofia cristã. Então esse debate ou essa dicotomia, a palavra é essa, entre fé e razão, parte dessa ideia que ficou muito popular na filosofia grega, no sentido de que a razão pode ou é independente da fé, ou fé e razão são coisas separadas. E é interessante que o platonismo, dentro do sistema do pensamento cristão, ele foi, de certa maneira, assim, absorvido e foi, digamos assim, requentado no tomismo. Tomás de Aquino propôs que todas as coisas, o universo e a própria vida do homem deveriam ser arquitetadas em torno de dois domínios, o domínio da natureza e o domínio da graça. Por isso, Tomás de Aquino acreditava numa certa autonomia da razão humana. A graça vem sobre a natureza para redimi-la e para auxiliá-la, para completar aquilo que a natureza humana não consegue fazer. Portanto, apesar de muitos católicos, muitos romanos, nos dias de hoje acusarem os protestantes de serem secularistas, e até mesmo a reforma protestante é muitas vezes associada ao início do movimento revolucionário, né, ao iluminismo, e enfim, ao nascimento do mundo moderno em contraposição à dominância que a igreja tinha na Idade Média. Muitas vezes, muito embora o protestantismo às vezes seja por eles identificado como sendo um ramo do movimento revolucionário, a verdade é que a epistemologia romana é muito mais próximo do dualismo pagão do que a epistemologia reformada, já que a epistemologia romana propõe e absorveu essa dualidade entre razão, ou melhor, entre natureza e graça, e por tabela entre razão e fé. É na teologia romana que nós podemos falar nessa dicotomia ou nessa diferença real entre fé e razão. Na teologia reformada e na filosofia reformada, por outro lado, a coisa não acontece assim. Os reformados beberam bastante de Agostinho, e Agostinho, em que pese ainda tenha usado bastante do platonismo, da filosofia grega, ele foi um precursor, na verdade, da ideia da escravidão da razão humana. Agostinho teve uma visão bastante profunda da depravação total. Ele entendia que a maldade do homem, a sua depravação, atingia
ou atingiu todas as esferas do homem, todo o ser do homem, incluindo o seu coração, incluindo a sua razão. Por isso, Agostinho não cria na possibilidade de um pensamento realmente autônomo. Ele não acreditava na possibilidade de uma razão autônoma. Mas, sim, ele dizia que até mesmo a razão do homem, os pensamentos do homem estão afetados pela realidade do pecado, pela amplitude da abrangência dos efeitos da queda sobre o homem. Por isso, e é nesse contexto que nós vamos ter aquela frase de Agostinho, crê e então entenderás. Não procures entender para crer, crê e então entenderás. A gente precisa colocar essa frase dentro do seu contexto, porque Agostinho não estava dizendo que o homem deve ser irracional, mas sim que ele deve entender que ele não pode confiar na sua própria razão, porque a sua razão está corrompida pelo pecado. E é exatamente isso que a Escritura diz. Jeremias diz que o coração do homem, entenda que na Escritura o coração é a sede de todo o ser humano, não é apenas a sua emotividade. O coração humano é desesperadamente corrupto, diz o profeta Jeremias. Agostinho entendeu isso e por isso ele disse que para que o homem conheça de verdade, ele não pode estar totalmente fiado nos seus pensamentos, na sua razão, porque ela é viciada. O conhecimento, portanto, ele é revelado. E aí entra um conceito muito distinto na teologia reformada. Todo conhecimento acerca de Deus e acerca de tudo mais é revelado pelo Senhor Deus. O homem não conhece nada autonomamente, mas lhe é revelado. Como? Bom, costuma-se falar na revelação geral, a revelação da criação e da própria consciência do homem. Paulo fala em Romanos 2 que a lei do Senhor foi escrita no coração do homem. Nós conhecemos moral, porque Deus escreveu essa moral em nós. E quanto a outros assuntos, em especial aquilo que tange a fé e ao propósito salvífico do homem, todas as coisas foram reveladas, tudo aquilo que Deus quis revelar foi revelado na Escritura Sagrada e na pessoa de seu Filho encarnado. Ele que é a exegese de Deus, ele que revelou o Senhor Deus ao homem. João diz isso em João capítulo 1. Então todo conhecimento é revelado. E é, portanto, ao crer no conhecimento revelado ao homem, que o homem então conhece. Ele não pode conhecer primeiro para crer. Ele precisa crer, ele precisa ter o seu coração aberto para crer na revelação do Senhor, para depois então poder dizer que efetivamente a conhece. E esse pensamento, tanto é que, antes de eu passar para a próxima parte, a imagem mais famosa de Agostinho é aquela na qual ele estende o seu coração, ele está segurando o seu coração e o estende para o Senhor Deus. O que aquela imagem significa é que o homem precisa render o seu coração a Deus para poder conhecê-lo. Então veja que o agostinianismo contrapõe-se, portanto, ao tomismo, com a ideia da possibilidade de uma razão autônoma, pelo menos até certo ponto. Esse pensamento ele foi muito bem desenvolvido depois pelo próprio Calvino, né, que vai dizer no começo das Institutas que o conhecimento do homem está intimamente atrelado ao conhecimento de Deus, e por alguns filósofos reformados, como Abraham Kuyper, na Holanda, por exemplo, ou Hermann Doiver, esse talvez o suprassumo aí da filosofia reformada. Eles também aprimoraram todo esse entendimento, e a filosofia reformada ela é frequentemente chamada de filosofia pressuposicionalista, ou seja, baseada na pressuposição. Com isso, os reformados não querem dizer que o método científico, ou seja, o método de prova, de verificação, de testes, o método científico, por outro lado, resumindo, ele seja inválido. Não foi isso que os reformados disseram. Mas eles apontaram para o fato de que o homem não pode ter certeza absoluta de nada. Perceba, a certeza absoluta e uma certeza a priori usando-se do método científico, já que o método científico também se usa de pressuposições. Por exemplo, nós sabemos que duas linhas paralelas jamais se tocarão, mas ninguém nunca fez o experimento para ver se isso é verdade. E não é possível fazer isso, colocar duas linhas paralelas ao infinito para ver se em algum momento elas vão se tocar. Mas nós aceitamos isso como uma verdade inquestionável. Muito embora ela não possa ser demonstrada pelo método científico, ela precisa ser
pressuposta. Até mesmo a existência, o fato de que esse vídeo que você está assistindo agora é real, que eu sou uma pessoa real e que você está ouvindo isso, você não tem como demonstrar isso. Você não tem como demonstrar que você não está dentro de uma bolha, que você não é uma Matrix e que o seu corpo real está dormindo aí dentro de uma cápsula. Você precisa pressupor todas essas coisas. É exatamente para isso que os reformadores e os teólogos e filósofos reformados apontaram. Muito do que nós conhecemos, principalmente aquele conhecimento a priori, aquele conhecimento sobre o qual os demais conhecimentos, se é que a gente pode usar essa expressão, serão construídos, precisa ser pressuposto. E esse pressuposto não é menos válido, não gera uma certeza menor do que o conhecimento gerado pelo método científico. O conhecimento, ou a certeza que nós temos sobre essas coisas, é igualmente firme. Eu tenho certeza absoluta de que eu sou uma pessoa real, de que Deus existe, por exemplo, e de que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu tenho tanta certeza disso quanto da gravidade, do fato de que os objetos, quando largados, eles caem em direção à Terra. Muito embora o primeiro eu não possa demonstrar pelo método científico, mas o segundo sim, é só pegar alguma coisa aqui e soltar e ela vai cair. O conhecimento não é menos seguro por isso. É exatamente isso que os reformados procuraram estabelecer. E esse conhecimento é dado pela revelação do Senhor. Então vejam que na filosofia reformada eu preciso, antes de tudo, crer para depois, então, conhecer. Essa filosofia é pressuposicional, ela pressupõe o conhecimento básico. Principalmente no que tange à existência de Deus, por exemplo. Enquanto em outras filosofias Deus é uma possibilidade, a existência de Deus é uma possibilidade, na filosofia reformada é o contrário, é a existência de Deus que gera as possibilidades. Na filosofia pagã, é a possibilidade de Deus existir que torna ele existente. Na filosofia reformada, é o fato de que Deus existe que abre todas as outras possibilidades. Isso nos abre um leque quando nós vamos para a questão da apologética. Eu não preciso ficar louco tentando convencer os homens com argumentos os mais diversos de que Deus existe. Não preciso fazer isso. Eu posso com autoridade pegar a minha escritura e dizer: essa é a palavra de Deus, Deus existe. No princípio criou Deus os céus e a terra, e a minha argumentação não vai ser menos técnica do que a do cientista ateu, porque ele também vai se usar de pressuposições, de argumentos que ele não pode provar. No fim das contas, o que a gente percebe é que essa dicotomia entre fé e ciência é uma falsa dicotomia. Porque a fé não é menos científica por apontar para o fato de haver pressuposições. E por outro lado, o que se chama de ciência não é tão não religiosa assim pelo fato de enfatizar o método científico. Os cientistas também têm pressupostos, eles também têm valores e também têm metas, eles têm cosmovisões com as quais a sua atuação, dita como científica, está comprometida. Então, quando a gente vai para o campo da apologética, nós podemos, como cristãos, ser corajosos em afirmarmos nossos argumentos pressuposicionais. Repito, não significa dizer que nós não podemos nos usar da filosofia evidencialista. Nós podemos usar, mas não como carro-chefe. Alguns apologetas, como Daniel L. Craig, por exemplo, que investem bastante nesse ímpeto evidencialista da filosofia, eles não estão errados em fazer isso. Eu acho que talvez eles erram se eles colocarem isso como um carro-chefe da sua argumentação. Há evidências lógicas da existência de Deus no universo. A Bíblia diz isso. Ele imprimiu marcas do seu ser naquilo que ele criou. Romanos 1 diz que a criação torna o homem desculpável para a existência de Deus. Mas eu acredito que a evidência funciona, na verdade, como um marca-texto sobre o assim diz a Escritura. Eu penso que essa é a melhor posição. Nós somos, antes de tudo, pressuposicionalistas. Nós anunciamos com autoridade, assim diz a Escritura, assim diz o Senhor. E aí as evidências são o marca-texto sobre isso. Algumas literaturas para que você possa começar nesse assunto. Esse livro é muito bom. O Conceito Calvinista de Cultura parece falar sobre outra coisa, sobre cosmovisão, assim, de maneira mais
não tão voltado para a área epistemológica, mas trabalha bastante com isso. Ele vai falar aqui sobre Agostinho, Calvino e Kuyper, nesse assunto, principalmente sobre esses três. E uma outra literatura que eu vou recomendar, tudo isso a título de introdução, é um artigo da revista teológica Fides Reformata, a primeira edição, bem antiga aqui, de 96. Há um artigo nele chamado Calvinistas Também Pensam, uma introdução à filosofia reformada. Então, recomendo a leitura desse artigo, desses dois materiais aqui. Isso é menos do que uma introdução, mas serve bastante para nós começarmos nesse espectro da apologética cristã. Por esse vídeo é isso, Deus abençoe você e até a próxima.